Boa tarde, queridos, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração e quero poder ler algumas passagens e poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero começar lendo a passagem de Judas, né? Isso é um capítulo 1. A partir do versículo 3, Judas diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, de uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Queridos, é interessante que quando Judas ele escreve a carta, ele fala sobre batalhar pela fé, ele rapidamente ele fala sobre certos indivíduos que eles entraram, né, de forma dissimulada no meio e negam algumas coisas, e uma dessas coisas que eles negam, não é, transformando a graça em libertinagem, ele diz que eles negavam, não é, o nosso único soberano Senhor. Ele diz que o nosso único soberano Senhor é Jesus Cristo. Então eu quero falar dessa atitude que nós precisamos ter diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Muitas vezes nós, pela facilidade, pela modernidade e por tantas coisas, nós temos transformado, não temos nos comportado de forma sábia, de forma coerente, de forma respeitosa na presença do Senhor. Amém? Eu quero ler outra passagem, está em Eclesiastes, no capítulo 5, diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe o que fazem. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração te apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu aqui na terra. Então o que eu quero transmitir, o que eu quero falar nessa tarde, queridos, é sobre uma atitude reverente, sobre uma atitude respeitosa para com o Senhor. Eu e você precisamos entender que Deus, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Mas Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo o Senhor, e eu e você precisamos ter uma atitude respeitosa e reverente diante do Senhor. Sabe, cuidado com as palavras, cuidado com a forma como você se dirige ao Senhor. Cuidado para você, como bem Judas escreveu, que homens transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, negando a soberania, sabe, a autoridade. Jesus, ele fez o que ele fez por nós, mas ele fez por amor a nós, mas isso não diminuiu ele em nada, ele continua sendo quem ele é. E eu e você precisamos entender muito bem a nossa posição. Eu sei que Deus, ele nos chamou hoje de filhos, nós somos a herança do Senhor, nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Ele continua sendo Deus e Senhor. E eu quero trazer nessa noite, o que eu quero poder passar nesse momento, é transmitir uma mensagem de uma atitude respeitosa para com o Senhor. Intimidade não significa que nós iremos tratar do Senhor com desrespeito, com falta de reverência. Intimidade é a liberdade de ter acesso a esse Deus tão grande. Intimidade é poder chamar esse Deus, o Criador de todas as coisas, de Pai. Mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Provérbios, queridos, Provérbios, deixa eu ler um outro texto. Provérbios, capítulo 2, diz assim: Se eu buscar a sabedoria como prata e como tesouros escondidos, se eu procurar isso, se eu tiver o desejo de procurar, a Bíblia diz que eu vou entender o temor do Senhor e eu vou achar o conhecimento de Deus, o temor e o respeito ao Senhor e à sua palavra. E como diz a Eclesiastes, que eu devo guardar o meu pé. O que significa guardar o pé quando eu estiver na casa do Senhor, por exemplo? Eu devo entender que eu estou num lugar sagrado. Eu devo entender que eu estou num lugar onde a palavra diz que
é nesse lugar que é prestado o culto ao Senhor. E eu preciso ter uma atitude correspondente. Eu preciso saber onde eu estou, para que eu não possa agir com desrespeito, com falta de reverência, para com a palavra, para com a presença do Senhor, para com o mover do Espírito, para com a unção do Senhor, sabe? Para que eu não possa perder o melhor de Deus para a minha vida. Eu preciso entender a quem eu estou servindo, a quem eu estou me dirigindo. Amém? Para que eu e você não venhamos a tratá-lo comum, de forma comum, como se nós estivéssemos lidando e tratando como uma pessoa comum, como algum amigo nosso. E a Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus, Jesus ele disse: olha, que eu não devo temer aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer nada com a alma. Eu devo temer sim aquele que tem poder para lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então eu devo ter uma atitude respeitosa. Queridos, se eu e você, nós temos atitudes respeitosas com pessoas, com as autoridades, e devemos ter sim, eu não estou pregando contra isso, mas muito mais nós devemos ter a atitude respeitosa diante do nosso Deus. Nós precisamos tomar o cuidado para que nós não venhamos a achar que Deus, o Criador de todas as coisas, é uma pessoa comum, e eu vou agir, tratá-lo com desrespeito, a minha forma de tratamento, quando algo não acontecer da maneira como eu quero, a forma como eu me dirijo ao Senhor, as palavras que eu falo em oração, como se Deus fosse, sabe, um empregado, alguma coisa desse tipo. E eu quero trazer essa palavra para que você e eu possamos meditar sobre isso, aquilo que está no nosso coração. Porque se Jesus diz, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer nada com a alma, ou seja, os homens, não temam os homens, porque os homens eles são limitados, eles temam sim aquele que tem poder. Então, se eu posso ter respeito para com os homens, se eu posso me dirigir de forma respeitosa diante das autoridades, uma palavra de tratamento muitas vezes é empregada em algumas ocasiões, Vossa Excelência, dependendo da autoridade que você se dirige. Queridos, muito mais é diante do nosso Deus. Deus, ele merece, ele espera de nós uma atitude muito mais respeitosa, porque se eu e você tratamos os homens, as autoridades humanas, e como eu falei aqui, eu já volto a frisar, eu não estou falando contra isso, devemos sim, a palavra diz que nós devemos saber honrar as autoridades, e devemos sim, e se a ocasião exige uma palavra, um pronome de tratamento, Vossa Excelência, então é necessário isso, então deve ser empregado. Mas eu estou falando isso que muitas vezes nós utilizamos esse respeito, essa reverência para com os homens, e muitas vezes quando se trata das coisas do Senhor, quando nós estamos lidando com as coisas do Senhor, no momento de culto, ou na nossa vida cotidiana mesmo, no nosso dia a dia, muitas vezes nós não nutrimos essa mesma reverência, essa mesma forma de tratamento. Lá em Atos, a palavra diz que Pedro teve uma visão, ele estava no momento de oração, e Pedro teve uma visão, e nessa visão ele viu um lençol com muitos animais dentro, e uma voz falava com ele, né? Pedro, mata e come. E ele disse, de modo algum, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum e imunda. E o Senhor fala para Pedro, não considere comum o que Deus santificou. Então, naquele momento, Deus estava falando para Pedro, não rebaixe, não torne baixo, amém? Não torne comum. Então, nada de Deus é comum, nada que venha da parte de Deus é baixo. Sabe, eu e você não podemos nos esquecer disso. A Bíblia diz, voltando para o texto que nós iniciamos, que Judas, escrevendo, ele diz que aqueles homens, eles tratavam com leviandade, tratando de forma respeitosa, negando a graça e tratando o Senhor, o soberano Senhor. E ele usa essa palavra, soberano Senhor. Ele é Senhor de todos. Se eu devo ter uma atitude respeitosa para com os homens, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. Amém? Então eu e você muito mais devemos. A palavra diz que nós devemos nos achegar ao trono da graça. Ele tem um trono, ele é Senhor, ele é Rei. Então saibamos a quem estamos nos dirigindo, saibamos a quem estamos nos reportando, estamos conversando. Entendamos
que tipo de palavras nós devemos estar, o cuidado que nós devemos ter com as palavras quando nós nos dirigimos ao Senhor, no momento de culto, sabe? E quando as coisas não saírem bem, da maneira e da forma como você deseja, cuidado, pense bem, tenha temor no seu coração, tenha respeito no seu coração, porque Ele é Deus e continua sendo Deus e nunca deixará de ser Deus. Amém? Então eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você medite sobre isso, como tem sido a sua vida, da maneira como você tem respondido ao Senhor. Muitas vezes nós nos dirigimos assim, em momentos que estamos conversando, algumas pessoas dizem: Deus falou comigo isso ou aquilo, mas parece que foi uma pessoa qualquer que falou, porque a maneira que, o pouco caso que muitos de nós temos com aquilo que Deus falou, parece que foi uma pessoa qualquer que falou conosco. Não, Deus falou comigo para fazer isso ou para fazer aquilo, e parece que foi uma pessoa qualquer pessoa que falou, porque não honramos uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor. Então cuidado com isso, meus irmãos. Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você medite sobre isso, porque nesse dia, eu estava meditando, estudando sobre isso, sobre a reverência, sobre uma atitude respeitosa, não é? Amém, queridos? Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você medite sobre essa palavra, eu quero que você guarde no coração, para que você não venha agir de forma desrespeitosa, que você tenha temor no coração. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, saber com quem você lida, saber com quem você está lidando, com quem você está se relacionando, saber com quem você está, dirigindo as suas orações, as suas palavras, os seus pedidos, saber disso. Jesus, Ele é o modelo para nós, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o modelo, e nós vemos a atitude, a maneira respeitosa e reverente que o próprio Senhor Jesus, sendo que Ele era, e como Ele se dirigia a Deus, como Ele se reportava ao Senhor, a maneira como Ele fazia. Então quero que você pense sobre isso. Eu não estou falando sobre um legalismo, eu não estou falando sobre uma religiosidade, eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que muitas vezes nós negamos a religiosidade de algumas pessoas, nós muitas vezes recriminamos a religiosidade de alguns irmãos, mas ao mesmo tempo nós rebaixamos, tornamos comum algo sagrado. Nós muitas vezes repreendemos e não aceitamos essas atitudes religiosas, mas ao mesmo tempo nós nos tornamos muito levianos. Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você medite nessa palavra, e que Deus te abençoe e seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.